Adoto como relatório tudo que consta nos autos do processo. Trata-se de denúncia oferecida contra LMSA. Na denúncia que no dia 12 de dezembro de 2019, por volta das 20 horas, o acusado vem perturbando a tranquilidade, praticando vias de fato e ameaçando a vítima no âmbito doméstico e familiar. Segundo o que consta aqui, a vítima atualmente está namorando com outro cidadão e o acusado não aceita esse namoro e, portanto, perturba a sua tranquilidade, molestando a ofendida por assinte um motivo reprovável, ameaça a vítima de morte e também o atual namorado. Na data do dia 12 de dezembro de 2019, por volta das 20 horas, o acusado foi até a casa da vítima com a desculpa de ver o filho e, como o namorado declarante estava lá, ficou furioso, agrediu fisicamente a vítima com puxões de cabelo e apertou seu rosto na frente do filho. Depois levou-a para a sala e agrediu novamente com tapas em seu rosto e ainda ameaçou com as seguintes palavras: fala para ele descer, senão eu vou te matar, viu? Lá vou bater nele aqui dentro. Logo em seguida pegou uma faca e tentou furar o atual namorado da vítima, tendo a ofendida se colocado na frente. A vítima então pegou seu filho e foi para fora da casa, mas as lesões não deixaram marcas aparentes. A ofendida representou criminalmente contra o acusado pelo crime de ameaça, pela contravenção penal de vias de fato e pela perturbação da tranquilidade. Excelência, também foi feito um pedido na denúncia de reparação de dano moral em favor da vítima, e temos aqui a vítima diz que várias pessoas presenciaram o fato, mas, por favor, não liguem o áudio está saindo o áudio aqui. Por favor, a vítima diz que várias pessoas teriam presenciado, mas como a polícia costumeiramente não arrola ninguém, o Ministério Público arrolou a dona Milena. Excelência, eu queria tecer alguns comentários, principalmente nesse momento, sobre a questão das vias de fato. Como nós podemos perceber, a vítima alega que sofreu vias de fato, consistente na agressão do acusado, sem justamente essa questão da marca aparente. O crime de vias de fato ele está previsto no artigo 21 da LCP e diz praticar vias de fato contra alguém. A pena é de prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. Evidentemente que aqui nós não temos o laudo pericial, mas em depoimento a vítima disse que sofreu vias de fato, consistente na agressão do acusado, inclusive na frente do seu próprio filho. Não me parece que essa acusação seja leviana, até porque a própria vítima optou por não arrolar outras testemunhas para corroborar as suas alegações. Veja que aqui nas vias de fato, o parágrafo único aumenta-se a pena de 1/3 até a metade se a vítima é maior de 60 anos. E penso que deveria a legislação caminhar para que houvesse um aumento de pena também em caso de vítimas de violência doméstica. A via de fato, ela constitui violência contra a pessoa sem produção de lesões corporais, sem ofensa à integridade física,
Muitas das vezes, o representante do Ministério Público opta por denunciar por vias de fato, porque não tem o laudo. Nesse caso, a própria vítima confirmou que não sofreu maculação na sua integridade física. A objetividade jurídica, claro, é incolumidade pessoal, razão pela qual, neste caso concreto, mesmo o acusado tenha negado em depoimento, penso que houve a incolumidade pessoal violada da vítima e penso que deve militar em favor dela uma produção de uma reparação de dano moral. Veja que, quando se fala em sujeito ativo, o acusado se enquadra porque qualquer pessoa pode ser sujeito ativo da via de fato. O sujeito passivo também é qualquer pessoa. Não se exige nenhuma qualificação da vítima, embora a relação de afeto da vítima traga a competência para a vara de violência doméstica. Penso que, pelo que foi relatado pela vítima, o elemento subjetivo do tipo da via de fato é o dolo consistente na vontade livre e consciente de praticar via de fato contra alguém. Via de fato que foi praticado contra a vítima por ciúme do acusado. Não existe via de fato culposa, que é atípica por ser uma contravenção penal, e a ação penal ela é pública, incondicionada, até porque se trata de caso de violência doméstica e, de verdade, a lesão corporal leve, dolosa, transformou-se, então, em crime de ação penal pública, condicionada à representação do ofendido pela lei dos juizados. Mas ressalto que, quando se trata de violência doméstica, não se pode aplicar aqui nenhum instituto despenalizador do juizado. Quero fazer um pequeno comentário sobre o crime de ameaça, que está aí na nossa acusação. A ameaça de mal, injusto e grave ocorreu, conforme o depoimento da vítima, porque houve a ameaça do acusado por palavra e gesto, e também qualquer outro meio simbólico, quando pega na faca, e de causarem mal injusto e grave, não só a vítima, como ao namorado. Penso que a pena aqui é muito pequena, por ser de detenção de 6 meses ou multa, e penso que está preenchido o requisito da representação. Muito embora o acusado tenha negado, não há dúvida nenhuma que ele ameaçou, intimidou, anunciou e prometeu castigo ou malefício à vítima e seu atual namorado e usou de meios de execução expressamente anunciados pela lei. Veja que foi uma ameaça direta, de promessa de mal, injusto e grave. Foi indireta, porque também se referiu à terceira pessoa, o namorado da vítima. Foi explícita, porque manifestada de forma expressa, e implícita, quando, embora não formulada de modo expresso e duvidoso, pode ser depreendida do comportamento ou gesto, palavras do agente, que, conforme foi relatado na denúncia, teria pego, inclusive, uma faca no local para intimidar vítima e o acusado. E foi condicional também porque o mal prometido tem a dependência de um acontecimento. Ele queria que a vítima voltasse com ele e a vítima não aceitava. O sujeito é simples, porque não se exige nenhuma qualificação especial para o crime de ameaça. A vítima foi sujeito passivo desse crime, porque tem capacidade de entendimento do mal injusto e grave que sofreu. O objeto jurídico é a liberdade individual. Penso que, pela violação da liberdade individual dela, deve militar em favor dela também no crime de ameaça, a reparação do dano moral. E, claro, por ter sido ameaçada, ela é objeto material da ameaça. Pelo depoimento da vítima, percebe-se que ela, de certa forma, foi suprimida durante um período da livre manifestação da sua vontade. Foi atingida na liberdade interna dela, e na medida em que a promessa de prática de um mal injusto gera temor
considerável a vítima, até porque o acusado em depoimento deu para se ver, e ele declarou em depoimento, tem 1,88 m e pesa mais de 100 quilos, o que, sem dúvida nenhuma, é uma ameaça já veemente pelo comportamento agressivo, como ela relatou no seu depoimento. Bom, Excelência, sem mais delongas, o Ministério Público ratifica em todos os termos a ameaça, a denúncia por crime de ameaça, para que ele seja condenado pela ameaça e também pela vias de fato. Quanto à questão da contravenção de perturbação da tranquilidade, muito embora o Ministério Público venha defendendo o princípio da continuidade normativa típica, que transformou, na nossa opinião, a ameaça no crime de stalking, penso que neste caso concreto não ficou efetivamente provado esta perturbação, mas ficou provada a ameaça e as vias de fato, e também, consequentemente, deve ser arbitrado um dano moral em favor da vítima. São os termos, Excelência.